Olá, na série aqui da nossa missão pública de conversar com você, atualizar os dados dos principais serviços municipais. Hoje a gente vai falar de uma empresa municipal que exerce atividades essenciais, fundamentais para a questão aqui da limpeza pública da cidade, do trânsito, do sistema viário, o gerenciamento de todos esses serviços, inclusive das questões de ônibus aqui no município, transporte escolar e outras frentes. Lógico, nós estamos falando da Endurb, a empresa municipal de desenvolvimento urbano e rural, e o Donizete Santos está conosco aqui. A gente diria que, como funcionário de carreira, entre todos do primeiro escalão que a gente está atualizando os dados aqui pela Rádio e TV Câmara, que o Donizete, sem dúvida, recebeu a missão mais dura, mais difícil, porque no momento de pós-pandemia, estamos gravando no início de 2023, de falar de perspectiva, enquanto você fala de planejamento, gestões de investimentos, como por exemplo a gente tratou aqui com o DAI, tudo na íntegra disponível para você. No caso da Endurb, a expressão talvez mais próxima, palatável para você ver do dia a dia, é recuperar receita e produção e cortar na carne. E esta é a questão mais difícil do dia a dia. Donizete, obrigado por ter vindo aqui na Rádio e TV Campo, para a gente poder atualizar esses dados. Olá, Nelson. Olá, você que nos assiste pela TV Câmara. É um prazer estar aqui e estou à disposição para responder os questionamentos e trazer algumas informações em relação à Endurb para você. Nós conversamos com a prefeita, lógico, para ela falar dos planos, e ela não deixou de falar da Endurb, né? E ela reconhece que aquilo que está no relatório, não há como fugir da realidade, ela enfatiza muito isso. Eu usei a expressão cortar na carne aqui, porque você tem uma empresa que perdeu receitas, como outras tantas na pandemia, e você mantém a despesa global. E aí entra um caráter de você, uma hora tem que tomar medida, no mínimo, para cuidar de tentar estancar isso para a sobrevivência. Só para ter um dado inicial, para você que nos ouve ou nos assiste ter ideia, lá no miolo da pandemia, a gente acompanha aqui por audiências públicas do orçamento, né, que são obrigatórias da função do legislativo, a gente saía ali de um déficit anual, uma operação negativa, lá falava de 3, 4, depois 7 milhões no começo da pandemia, 14, 21. Hoje nós estamos aqui gravando com um cenário de mais de 1.400.000 reais, em torno disso por mês, de despesa acima da receita. É uma situação bastante difícil, né, Dona? Exatamente, é uma situação difícil. Temos que trabalhar e temos trabalhado bastante para tentar estancar. Na verdade, não é só aumentar as receitas, mas principalmente estancar e diminuir despesas. Nesse caso, tem uma série de medidas que a gente vai passar para você aqui, para você entender esse quadro e também o que está sendo realizado, o que está lá no relatório. Por exemplo, E-Social, que é uma medida junto à Receita Federal. Cada uma dessas medidas que a gente vai comentar aqui, ações que estão em andamento ou programadas, vão fazendo esse ajuste no tempo. Não é de um dia para o outro, para o tamanho do volume de coisas que aconteceu. Mas, como a prefeita disse aqui na entrevista para lembrar, precisa ser realizado, não tem outro jeito. O que está sendo discutido com a Receita Federal para poder pegar esse bolo do passivo que já estava lá e está crescente, né, para você falar, olha, eu preciso reduzir isso no tempo, tentar botar mais prazo nisso. O E-Social é uma obrigação das empresas regidas pela CLT desde o ano de 2019. A Endurb conseguiu corrigir isso em agosto de 2022. Com a correção do E-Social, nós conseguimos encaminhar uma solicitação para a Receita Federal para alongar as parcelas em relação ao INSS e também em relação ao imposto de renda. Se nós conseguirmos, na verdade está pendente ainda na Receita Federal, se nós conseguirmos, nós vamos conseguir, a partir do momento que você alonga as parcelas, você consegue reduzir um pouco a despesa. Aí a Endurb tem um pouco mais de fôlego. Por exemplo, hoje as parcelas são em torno de 800 mil reais, a gente consegue reduzir para 200, 300 mil reais. Aí você tem um fôlego para você trabalhar com esse dinheiro, pagar fornecedor e fazer outras coisas na Endurb. Tá. Nesse caso dos equacionamentos, como o passivo já está consolidado, como você sabe, a Endurb é uma empresa seletista, ela tem que recolher lá o INSS todo dia. Por que está difícil a situação para essa questão da importância do alongamento? Você consegue, como o Dono explicou, tirar essa pressão sobre as contas mensais para poder ir fazendo outros ajustes, porque o passivo acumulado é muito caro do custo do dia a dia, né? Exatamente. É muito caro no custo do dia a dia, principalmente para a Endurb, que tem aí uma despesa de aproximadamente R$ 1.400.000 a maior do que a receita.
Então, nesse caso, Doni, você conseguiria alongar, mas tem outras medidas necessárias. Por exemplo, os parcelamentos do INSS hoje, para as pessoas entenderem, mas por que já não é prazo longo? Eles têm um regime de prazos já determinados pelo sistema. Exatamente. Quando nós assumimos, ficamos sabendo que, na verdade, foi antes um pouco, porque o Everson que fez a primeira solicitação, nós ficamos sabendo que tem uma nova portaria que poderia alongar esse prazo, era no máximo 60 meses, então você pode alongar o prazo para 120 meses. Então, a partir daí, nós fizemos esse documento e demos a entrada no mês de novembro, final do mês de novembro, e estamos aguardando e esperamos ansiosos, sim, para que eles defiram a nossa solicitação, porque daí traz um fôlego maior para a Indurb. Tá, aí os serviços do dia a dia, os vários contratos que já estavam em revisão, outros em andamento, acabam tentando formar uma nova dimensão para a gente comentar aqui, onde você consegue melhorar a receita, né, dentro dos serviços prestados para a realidade. Aqui tem uma expressão técnica para você saber, que é o termo de referência. A Indurb tem contratos onde ela vai lá, e o dono vai explicar para a gente, que ela faz serviço, né, vou começar já pela caiação que ele nos passou aqui, que é pintar a guia lá de rua. Mas não é só pintar a guia de rua. E aí o que o contrato hoje diz sobre esse serviço para você poder rediscutir, Doni? Exatamente. Vou dar um exemplo, eu até trouxe uma cópia só do objeto. No objeto consta aqui, pintura de guias por meio de caiação manual realizadas em vias públicas como ruas, avenidas, guias internas de praças e canteiros. Para a Indurb fazer o serviço, você pega a Rodrigues Alves, por exemplo. Não é simplesmente você ir na Rodrigues Alves e fazer a pintura da sarjeta. Para você fazer a pintura da sarjeta, obrigatoriamente você tem que fazer a varrição, você tem que fazer a extração da vegetação e tem que dar um destino para a vegetação, para a terra, para a areia e para outros detritos que você encontra na guia. Só que pelo objeto, a Indurb teria que ir lá e somente fazer a pintura. Mas é impossível você fazer a pintura quando você encontra uma guia suja. Então, a Indurb, hoje, ela recebe em torno de 5 centavos por metro quadrado para fazer a pintura, mas, além da pintura, ela faz a varrição, ela faz a capinação e faz também a extração da vegetação. Então, é necessário, sim, a Prefeitura tem feito isso, tem trabalhado na revisão desses contratos para que o contrato ele seja feito de forma mais justa, onde a Indurb consiga receber não somente pela pintura, mas pela pintura, pela varrição, pela extração da vegetação. Aí, de fato, é uma forma mais justa e a Indurb vai sim conseguir sair desse problema que ela está hoje, que nós sabemos que, como a receita está muito menor do que a despesa, traz um problema sério para a Indurb. Não é um problema criado este ano ou ano passado, é um problema que vem ao longo dos anos. Sim. Esta acumulação de serviços, né, essa questão de revisão, também tem outras áreas. A gente poderia dar o exemplo, por exemplo, da varrição, porque você vai pegar o material, se você só vai varrer, agora o que a empresa vai fazer com isso? Qual que é o destino final desse material? Também é um outro termo de referência que a Prefeitura tem feito, da forma com que está hoje, a Prefeitura, na verdade, a Indurb, ela faz a varrição e ela tem que dar o destino final para o lixo. E a Indurb só recebe pela varrição. A CEAR, no caso, está trabalhando num termo de referência, onde terá por lotes, né? Na verdade, você vai fazer a varrição, tem também o valor do destino final desse lixo, se você encontrar uma lixeira, se você der a manutenção na lixeira, que hoje a Indurb já faz isso, mas não recebe também. Hoje a Indurb já recolhe o lixo da lixeira também e não recebe por isso, porque não tem como você fazer a limpeza de uma via e ver uma lixeira toda suja e deixar lá. Então, entendi. Nós temos que fazer o serviço, mas é justo que a Indurb, como ela trabalha por produção, ela tem que produzir para receber, é justo que a Indurb receba. Esses são pequenos e fundamentais exemplos para você ter ideia de como são várias frentes, como a gente diz no caminho. Agora, quando fala da empresa, é natural que você concentre na coleta de lixo o seu maior contrato, o volume, a dimensão e a importância no mesmo patamar para a cidade. E aí também tem uma discussão de um termo de referência, ainda do período do Everson, né, que você Sim. pegou esse
esse enorme desafio aqui como funcionário de carreira de ajustar a casa com o avião, né, em pleno voo, não dá para parar e descer ele para desembarcar. E a gente comenta, e foi reconhecido ali na discussão técnica com os diretores da Indurb e com a SEMA, que você comparar Bauru, coleta de lixo, transporte, quilometragem, estrutura, né, os acordos de tarefa, jornada, número de coletores por equipe, ou seja, todas essa série de fatores, não dá para ser com Sabino, lógico que eu estou falando exemplos aleatórios aqui, ou seja, o termo de referência precisa também ser ajustado a realidades compatíveis, para que você discuta grandezas iguais. Só para o Doni comentar, por que eu estou dizendo isso? Porque a Indurb daí vem sendo obrigada nos últimos tempos a ter que bancar o preço final com uma média de preço fora da realidade eventualmente. Sim, são ajustes necessários. Falando também do termo de referência, como o Nelson bem abordou. É um termo de referência que são necessárias várias ações nesse termo de referência que a Prefeitura tem visto com bons olhos e tem alterado. Por exemplo, os termos de referências, geralmente se trabalha aqui no município de Bauru, como nós rodamos em média, mais de 100 km por dia por caminhão, não tem condições de nós trabalharmos com 3 coletores de lixo. Não dá, porque olha, já imaginou um coletor de lixo rodar mais de 100 km por dia, a pé, correndo ali atrás do caminhão? É impossível fazer isso. Então, nos termos de referência existia na verdade, 3 coletores trabalhando. O ideal era que fosse 4. Teria que fazer esse ajuste, que a Prefeitura tem visto isso com bons olhos e tem feito. Nós verificamos também que a quilometragem rodada pela Indurb é superior ao que constava no termo de referência. Mas isso daí é culpa da Prefeitura, talvez até da Indurb na época de não ter observado a quilometragem. Então, ao longo dos anos, se fez um termo de referência com quilometragem menor do que aquilo que nós rodamos por dia. Isso daí é prejuízo, porque cada quilômetro rodado nós gastamos em torno de na verdade, é 1 litro de combustível, a gente roda em torno de 2,5 km. Sim. Olha quanto que isso daria ao longo dos anos. Então, tudo isso tem que se levar em consideração quando se faz um ajuste, quando se faz um termo de referência, que não é a Indurb que faz termo de referência, a Indurb nem faz termo de referência. Sim. Mas é claro que como a Indurb trabalha com a coleta, o serviço de coleta na cidade, a Indurb pode ajudar falando, olha, se roda tantos quilômetros por dia. Aqui é impossível se trabalhar com 2 ou 3 coletores, tem que se trabalhar com 4 coletores. Então, nós não fazemos termos de referência, mas nós podemos ajudar nisso, dando a informação para o município de o que pode constar num termo de referência. É isso que a gente tem ajudado e isso acaba contribuindo, inclusive, no valor, porque senão uma empresa pode oferecer um valor aí que é impraticável na cidade, por não conhecer a cidade. Agora, tem 2 frentes aí do maior contrato, que é o da coleta de lixo, que a gente vai aprofundar um pouco mais. Por exemplo, foi agora recentemente, nós estamos no início de 2023 gravando aqui, ao longo do exercício do ano, né, ajustado, atualizado, revisado o valor a só até R$ 219 a tonelada. Para se ter ideia do preço médio, mesmo com esses ajustes ainda não realizados no termo de referência, ou seja, no descritivo, tinha lá um custo projetado para cidades do mesmo porte de pelo menos R$ 265. E aí, só para lembrar a continha do déficit lá mensal, o custo da Indurb apresentado na audiência pública passava de 290. Não é que ela custa mais caro para a cidade em função da sua estrutura operacional propriamente dito. É que o passivo dela acumulado está pesando nessa balança aí. Sem dúvida. E principalmente pelo fato de a Indurb também tem funcionários que são antigos. Nós temos funcionários com mais de 25 anos. E quando você faz o custo, isso você leva em consideração. E o que nós temos feito para tentar reduzir ou minimizar, na verdade, nesse momento? Tem muitos servidores, muitos coletores de lixo que estão se aposentando. É óbvio que nós pretendemos, sim, contratar novos coletores. Mas, nesse momento, como as receitas estão menores do que as despesas, nós temos contratado reeducando, porque cada servidor que se aposenta, eu consigo contratar 4 reeducando. Não é que eu vou colocar os 4 reeducandos, mas eu coloco um reeducando e isso contribui para a redução das despesas.
Entendi. Agora, nesta logística do ajuste de curto prazo, e tem outros que vão vir depois, está no relatório lá apresentado pela prefeita, em 2022, a necessidade, ela abordou com a gente aqui, de realizar para uma massa, aí não sei se é 10% do quadro geral, daria em torno de 70 pessoas, possivelmente, o plano de demissão voluntária, oferecer algumas vantagens. Sim, esse plano de demissão voluntária está em andamento na Indurb, sim. Eu recebi o parecer jurídico a semana passada em relação a isso. Estamos fazendo alguns ajustes e nós vamos implantar ainda este ano. Vamos implantar sim. Na verdade, hoje nós temos em torno de 50, 60 servidores aposentados que continuam trabalhando na Indurb, porque até o ano de 2019, que veio com a emenda 103, essa alteração, eles poderiam se aposentar e continuar trabalhando. Isso gera em torno de uma despesa de mais ou menos R$350 mil para a Indurb. É claro que um plano de demissão voluntária, quando você não faz especificamente para os servidores aposentados. Você faz e você estipula lá uma quantidade, por exemplo, um servidor que tem acima de 28 anos, ou 25 anos, ou 30 anos. Quando você faz isso, você pode atingir servidores aposentados e também servidores que não são aposentados, mas têm mais de 25 anos. Então, se nós vamos implantar, se todos aderirem, vai ter aí uma redução na folha de pagamento de aproximadamente R$350 mil, e isso por mês. E isso daí acaba dando um fôlego maior para a Indurb. Cortar na própria carne é sempre uma missão de gestão dificílima, administrativa, financeira, tem ingredientes políticos da cidade, lógico, no meio, a questão de repercussão de empregos. Mas no plano, no relatório lá, a prefeita também comentou, tem uma diretoria, não é que a diretoria de modal não tem necessidade lá, é que para a realidade atual, chefias, encarregados e uma diretoria pelo menos seriam revisados ou enxugados aqui. Sim, também é um projeto em andamento que nós vamos implantar ainda este ano. Nós vamos reduzir 25% dos cargos, de todos os cargos em comissão e funções de confiança da Indurb. Como o Nelson bem falou, nós temos hoje 4 diretorias. Dessas 4 diretorias, vamos reduzir uma, que equivale a 25%. Temos também hoje 8 assessores, vamos reduzir 25% dos assessores, vamos reduzir também em relação aos gerentes, chefes e encarregados. É aquilo, nós temos que cortar na própria carne, porque não é só aumentar a receita. Temos que reduzir despesas e uma das formas de reduzir as despesas é reduzindo os cargos em comissão e as funções de confiança da Indurb. Temos as encarregaturas também que estamos reavaliando. É aquilo, cortar na própria carne não é fácil. Mas hoje é extremamente necessário e nós estamos trabalhando para isso e vamos apresentar esse projeto porque tem, em relação ao cargo em comissão de diretoria, nós temos que mandar um projeto de lei para a Câmara. As demais nós podemos fazer por meio de um ato normativo, porque a lei estabelece que a Indurb tem que ter 4 diretorias e até 8 assessores, até 15 gerentes e até 30 chefias. Então, como ela estabelece que tem que ter até, é possível se fazer por meio de ato normativo. Em relação à diretoria, nós temos que enviar um projeto para a Câmara e nós vamos encaminhar. Estamos elaborando ele. Entendi. Neste caso, você tem lá no relatório, que eu dei uma analisada, uma projeção de perspectiva de reduzir a despesa no ano de cerca de R$1.800.000. Exatamente. Dá um pouco menos, porque é em torno de R$109 mil por mês. Então, em torno de R$109 mil por mês, você tem a projeção de reduzir em torno de R$1.300.000. Tá. Não é o suficiente ainda, mas já contribui bastante para que a Indurb consiga ter um fôlego aí. É um déficit de um mês, para ter ideia de como isso pesa, por exemplo, para 13º e tal. Essas medidas, os funcionários vão sendo preparados ou para entender que mais do que revisar para que ajustar a receita, pelo menos ao total da despesa, mantendo a empresa, é um raciocínio de ajuste, mas de sobrevivência, se essa palavra é dura. Sim, na verdade é exatamente isso, é uma sobrevivência, é garantir a sobrevivência da Indurb. Porque se não fizermos isso, se não cortarmos na própria carne, a Indurb, nós sabemos, todos sabem que ela passa por um problema sério, um problema financeiro muito sério. Porque já imaginou uma empresa que tem uma receita de aproximadamente 4.700.000 e uma despesa de mais de 6.100.000? É impossível sobreviver se não fizermos esses ajustes.
Agora, tem outros ajustes que foram passando pelas gestões e que, por várias razões, enfim, não foram feitas e que têm interferências aqui no dia a dia. Como a gente disse, cada medida dessa tem um efeito resultado. Você comentava, por exemplo, Doni, sobre a questão de que nos outros serviços da administração pública, tudo bem, são estatutários, você tem progressões naturais da carreira, né? Mas com sistemas de avaliação. E lá você tem uma aplicação depois de 3 anos, a cada 2 anos, sem sequer ter o sistema de avaliação. Exatamente. Exatamente. A Endurbe, ela tem um plano de evolução funcional, que é o mesmo que o plano de cargos e carreiras e salários que tem na prefeitura. Só que o plano de cargos, carreiras e salários na prefeitura, um servidor, para ele ter a alteração de letra, lá nós falamos do C1 para o C2 ou do C2 para o C3, ele tem que passar por um processo de avaliação funcional que, se ele tiver a cada 3 anos, pelo menos 2 avaliações positivas, ele tem o direito de passar para um nível seguinte. Independentemente da produção, da capacidade dele. Isso eu estou falando da prefeitura. Na Endurbe é exatamente isso. Na Endurbe é exatamente isso. Independentemente da produção ou da capacidade dele, começa com 3 anos, ou seja, ele entra, depois de 3 anos, ele passa para a letra B. Depois, a cada 2 anos, ou seja, com 5, com 7, com 9, com 11 anos, independentemente da capacidade dele, ele passa para a letra seguinte e recebe 2,5%. E isso não tem condições de continuar. Para você ter uma ideia, a folha da Endurbe, ela sofre um aumento vegetativo a cada ano por conta dessas evoluções, sem avaliação de desempenho, sem avaliação por mérito, e tem que ser implantado. A partir do momento que você implanta, sim, a pessoa ela vai continuar tendo o direito a essas alterações de letra? Sim, vai continuar tendo direito, mas através de uma avaliação por mérito, onde ela tem que ter pelo menos 2/3 de avaliação positiva ao longo, inclusive é uma alteração que nós pretendemos fazer, não será mais de a cada 2 anos, mas a cada 4 anos. Então, de a cada 4 anos ela terá direito sim, mas pelo menos em 4 anos ela tem que ter pelo menos 3 avaliações positivas para que ela tenha direito a isso. Entendi. E no meio desse caminho todo, como a gente diz, de corrigir no pleno voo, fazer ajuste, tirar gordura, ajustar a casa, tem agora no começo de 2023 a discussão da prefeitura, o sindicato, que enquanto estamos gravando já está lançando a campanha salarial, isso faz parte do calendário, mas a Endurbe começa o ano, já começou de 2023, com custos adicionais, lá do Vale Alimentação, que saiu aqui do Poder Público Central, administração direta para a empresa direta. Já começou com uma conta nova. Sim, já a partir de janeiro a Endurbe tem um aumento na sua despesa com relação ao Vale Alimentação de R$175 mil, agora no mês de janeiro. No mês de maio, mais ou menos R$150 mil, e no mês de agosto, a Endurbe tem um outro aumento da despesa que também tem a ver com o Vale Alimentação de mais ou menos R$100 mil. E sem contar que a partir de setembro nós temos que pagar o retroativo desses valores que são retroativos ao mês de agosto de 2022. Então nós já iniciamos com aumento de despesa. E vem agora também, como você bem disse aí, a discussão com o sindicato em relação a reajuste, que preocupa muito a Endurbe. Porque a Endurbe é uma empresa deficitária, é uma empresa que está... na verdade, trabalhando, reduzindo despesa para a sua sobrevivência, e vem agora também essa discussão que tem a ver com o reajuste salarial. E aí tem uma tradição política que, enfim, para discutir, resolver, uma missão para a prefeita, lógico, tomar lá, que na negociação com o sindicato, naturalmente vai ter a pressão do funcionalismo que vai reagir, se der 5 aqui, dá 5 para cá, se der 10 aqui, dá 10 para cá, e aí o peso aqui do que a gente está falando se multiplica. Sim, e nós temos que ser realistas nesse momento. Não adianta falar outra coisa. A Endurbe, ela está passando por problemas financeiros, não é de agora, todos sabem. E a cada ano que se passa, se não se tomar medidas para reduzir, vai aumentar as despesas. Sim. E vai prejudicar cada vez mais a própria empresa, e isso corre o risco de servidores perderem seus empregos. Então, é algo que a Endurbe tem que pensar com calma, principalmente em relação ao reajuste nesse momento. Nós temos que conversar com os servidores, temos que ver a melhor alternativa para garantir o emprego de todos.
Nesse pacote, você tem medidas que você acaba tendo que tomar, que estão em andamento e que também geram despesa. Por exemplo, o aluguel de caminhões no final do ano, 5 caminhões, enquanto a prefeitura está discutindo, a prefeita também disse aqui, só para atualizando com você, sempre nos temas, que tem quase em fase de início de abertura um edital para a compra de novos caminhões, para desafogar no mínimo isso. Não é que a frota não precise não de atualização. A última compra foi de 2019, o poder público, que é a majoritária, repassa para a Endurbe para ajustar essa questão. Mas a 25 mil aluguel por caminhão por mês, 5 dá 100 mil reais, é uma conta fácil de fazer a mais. Sim. Por que foi necessário o aluguel desses caminhões? Cada caminhão, cada viagem que um caminhão nosso ele faz até o aterro sanitário, ele gera uma receita de aproximadamente R$2.000. Cada viagem a gente recebe aproximadamente R$2.000 por ela. Caminhão quebrado significa perda de receita. Por quê? Porque quando o lixo fica, dificilmente, quando você vai recolher 2 dias depois, dificilmente ele tem o mesmo peso. Porque o que acontece? Cachorro muitas vezes vai lá, abre o saco de lixo, muitas vezes até os moradores de rua abrem o saco de lixo, tira alguma coisa do lixo. Então, por que da necessidade de se locar esses caminhões? Hoje, a Endurbe não pode se dar ao luxo de deixar de recolher o lixo. E era exatamente isso que estava acontecendo. Nós trabalhávamos, antes da nova setorização, com 15 setores de manhã, 2 setores à tarde e 11 setores à noite. Ou seja, nós tínhamos que recolher 28 setores e tínhamos que ter caminhões, na verdade, em condições de fazer tudo isso. E com a locação, acabou nos ajudando, porque nós trabalhávamos em média com 10, 11 caminhões. Apesar de ter 20, trabalhávamos com 10, 11, porque os nossos caminhões, eles quebram todos os dias por falta de manutenção preventiva, porque não tinha condições de dar a manutenção preventiva, porque nós não tínhamos caminhões de reserva. A partir da alocação desses caminhões, é claro, aumentou sim a nossa despesa, mas contribuiu também com a receita, porque agora nós conseguimos recolher todo o lixo da cidade, então todos os caminhões trabalhando geram uma receita aí de, pelo menos cada viagem que nós levamos, se nós temos 28 caminhões, então dá para nós termos uma ideia, cada caminhão gerando em torno de R$2.000 por viagem, nós fazemos 56 mil viagens por dia. Então dá para nós termos uma noção por que da necessidade de se fazer a alocação deles. Entendi a conta. Você está tentando fazer uma compensação de uma medida que é temporária, mas para cobrir esse espaço, porque pior do que não alugar os caminhões seria com essa receita adicional não recolher o lixo, porque aí tem problema ambiental, o município tem o direito do lixo ser recolhido e menor receita do lado de casa, é o pior quadro. Exatamente. Se nós não fizéssemos um aluguel, exatamente isso. Nós teríamos um problema também com a população, porque nós deixaríamos recolher o lixo da população e também teríamos um problema de receita, porque nós deixaríamos de receber. E deixando de receber, nós também não teríamos condições de pagar fornecedores e muito menos os funcionários. Para ter ideia do dado disso, dá uma olhadinha no mapa lá de produção anterior, com período de maior quebra de caminhões, a média de coleta, mais ou menos lá em torno de 7.500 toneladas, estava mais ou menos 6.900. Sim. Imagina 6.900 não, imagina essa diferença de toneladas, 600 toneladas dia aí. Dia. Olha o prejuízo para a Endurbe. Se você calcula 600 toneladas vezes R$219 por mês, dá para imaginar assim, o prejuízo para a Endurbe. Desculpa, só não é dia não, é 300 toneladas dias, esse é o valor do pacote global, para não confundir você que não... Mas é perda por mês de receita neste local por mês. Nesses ajustes todos, só para você poder citar a questão do transbordo também, se ele vai conseguir arrefecer, porque a gente cita também muito o pedágio aqui, que é uma despesa que você não tem, e os caminhões, teoricamente, vão rodar menos aqui. Você livra um pouco a questão de manutenção. Sim, além de livrar a manutenção, também contribui porque reduz a quilometragem. Hoje, a Endurbe, para levar até a destinação final esse lixo, ela roda da Endurbe até o aterro em torno de 70 quilômetros. A partir do momento que nós tivermos que levar até a área de transbordo, a Endurbe vai rodar 30 quilômetros, ou seja, menos da metade. Então, aí, olha, contribui porque nós vamos deixar de pagar pedágio, além de deixar de pagar pedágio, nós vamos pagar menos combustível
E também em relação à manutenção, né? Porque existe a depreciação dos caminhões ao longo do dia, porque eles trabalham todos os dias no mínimo 18 horas por dia. Tá. Então a gente vai ter uma economia aí. Então essa questão deve ser substancial, porque você tem além dos 30 km por dia menos para ir lá no aterro de Piratininga, tá? Sair fora da cidade, para você que não acompanha aí, e menos o pedágio, que já é uma despesa considerável. Você falou que na equalização das rotas, aí delas estarem mais próximas para um socorrer a outra, você consegue cobrir a rota com uma potencial capacidade de que você não perca receita ali nesses serviços diários. Sim. Qual é a ideia da nova setorização? Deixa eu só falar um pouquinho antes. Fica à vontade. Como que funcionava antes? Vou dar um exemplo para você que conhece bem Bauru. Nós tínhamos servidores trabalhando, na verdade, o caminhão trabalhando no Otávio Raze e na Nova Esperança, 2 extremos da cidade. Quando quebrava um caminhão da Nova Esperança, tinha o caminhão do Otávio Raze ou do Redentor, tinha que sair dali para ajudar esse caminhão que estava na Nova Esperança. Gerava para a Endurbe despesa com hora extra. Esse caminhão também, ele tinha que rodar até lá, gastávamos também com combustível e dificilmente ele conseguia, porque ele tinha que terminar o seu setor, sair do seu setor e ir até lá. E quando isso acontecia, ele atrapalhava o trabalho noturno, porque ele tinha que recolher todo o seu lixo, depois ir até ali. Nós temos equipes que entram 6 horas da manhã, 1 hora da tarde e 18 horas. Então, quando ele fazia isso, a gente não conseguia cobrir toda a cidade no recolhimento do lixo. Era por isso que tinha aqueles problemas onde muitas pessoas reclamavam que nós não passávamos no determinado dia na sua região para recolher o lixo. Com a nova setorização, qual é a estratégia? Nós separamos a cidade em 2 partes, norte e sul. Estamos hoje com todos os caminhões trabalham no período da manhã, trabalhando um próximo do outro. Vamos supor que vamos iniciar hoje com um caminhão quebrado. Se nós não tivermos um caminhão reserva, tiver com um caminhão quebrado, qual é a ideia? Todos os caminhões entram nesse bairro onde está com o caminhão quebrado, termina ele e depois eles são distribuídos nos outros setores próximos ali. O que vai acontecer com isso? O que está acontecendo hoje? A população não está sofrendo com a falta do recolhimento do lixo. É claro que ainda existe a necessidade de alguns ajustes, porque nós começamos há 15 dias. Então, por termos muitos caminhões trabalhando assim em divisas, tem algumas ruas que o caminhão A acha que quem deve fazer é o caminhão B acha quem deve fazer é o caminhão A e acaba ficando. Mas nós estamos trabalhando com esses ajustes. Mas a partir da nova setorização, a cidade ganha com isso, porque nós não vamos mais deixar de recolher o lixo dele. A Endurbe ganha com isso, porque a partir do momento que você recolhe o lixo, a Endurbe está ganhando porque ela não está deixando de ter a receita. Porque como ela recebe por tonelada recolhida, ela não está deixando de recolher, ela está recolhendo, então a Endurbe também ganha com isso. Ou seja, a cidade toda ganha. Tá, quando a gente fala dessa setorização de transbordo, só para atualizar aqui para as pessoas, né, porque o dono também pertence à administração, é de carro de carreira, a questão da área do transbordo até o aterro é a SEMA que tem que fazer lá a sua contratação separada. A Endurbe pode participar, ou deve, ou não quer participar dessa outra etapa, porque aí são carretas maiores e tal? A Endurbe poderia participar, mas aí a Endurbe tem que ver se ela tem perna para isso, né? Entendi. E hoje a gente sabe que a Endurbe passa por problemas sérios, então nós temos que avaliar para verificar se de fato a Endurbe tem pernas para isso. E de fato é a SEMA que está trabalhando com isso. Ajustar a casa lá do que está na mão primeiro. Sim. O terminal rodoviário em específico e o GOT tem uma média de idade, o pessoal que está trabalhando lá, né? Eram 34, estão 33 agentes do trânsito. Você tem aqui um quadro de funcionários, esse é um dado do RH, tá, gente? Não é nenhum demérito da citação, é um comentário técnico, lógico, para esse ajuste de quadro, que envolve PDV, substituição. Nesse momento não pode sair fazendo concurso, mesmo que você tendo vontade para poder acertar as contas. Sim, o GOT, hoje nós estamos trabalhando com 33 funcionários, muitos estão em fase de aposentadoria, alguns continuam trabalhando, mas nós podemos reduzir esse quadro a qualquer momento. Existe a necessidade de 48 funcionários.
Temos hoje 33, alguns em fase de aposentadoria, alguns já com tempo para aposentar, só falta fazer a solicitação, mas existe a necessidade de 48. Só que nós temos um problema, sim. Precisamos fazer o concurso, abrir o concurso? Precisamos. Mas nesse momento, nós estamos dando prioridade para aquelas áreas que trazem uma produção, trazem receita para a Indurb. O GOT, ela traz receita para a Indurb, então nós estamos sim com um processo de concurso que ele não sai da noite para o dia. Vocês sabem muito bem que um concurso público ele demora em torno de 6 meses. Nós iniciamos, na verdade, esse processo de concurso público para o GOT e para outras áreas, como coleta de lixo, para a área de varrição, no início de dezembro. A ideia é que se saia a partir de maio, que a gente comece a contratar, não todos de uma vez, como eu falei aí da necessidade de pelo menos mais 15 pessoas, porque a necessidade são 48, hoje nós temos 33, mas não dá para se contratar os 15 de uma vez agora, a partir de maio. Nós vamos ter que fazer isso gradativamente. A questão das verbas de trânsito, de convênio, tem as discussões, mas o que faz de municipalização de receita de trânsito fica com a prefeitura e depois repassa. É que a Indurb trabalha com contratos hoje para prestação de serviços e o produto da arrecadação, por norma de ajuste lá atrás com o Tribunal de Contas, fica com o ente principal. Tem alguma discussão nesse sentido para modificação disso? Sim, tem uma discussão. O município tem observado isso, tem verificado que existem alguns municípios, o estado de São Paulo é um exemplo, que tem um convênio para o GOT. E não é um contrato. Tá. E o município tem discutido isso, está bem avançada essa discussão, já tem um processo em andamento, onde está vendo a possibilidade também de se fazer um convênio para o GOT aqui no município de Bauru. Que isso acaba nos ajudando muito, né? Facilita o nosso trabalho e se tiver algum prejuízo ali, na verdade com o convênio esse prejuízo ele é eliminado. Entendi, mas aí no caso é para a gestão financeira disso ser feita diretamente pela Indurb, então das receitas. Voltaria a receber a receita diretamente? Não, na verdade não é que a Indurb volta a receber a receita diretamente. Continua da mesma forma, mas aí a Indurb ela tem facilidade na hora de administrar. Por exemplo, hoje, para você trabalhar com o GOT, é a Indurb que compra os caminhões, as viaturas, os veículos, a Indurb que compra o uniforme. Com o convênio, na verdade, a prefeitura, a Indurb pode continuar fazendo isso, mas a Indurb vai receber receita para fazer. Entendi a facilitação, inclusive econômica e administrativa, que se você tem obrigações hoje e essas obrigações não necessariamente estão lá no pacote dos recursos. Dona Zé, tem bastante coisa, a gente não vai aqui com a conversa do tamanho do desafio, queria ter a pretensão de repassar todos os problemas, só para lembrar, a prefeita vai, a gente citou no meio, comentou aqui, abrir a licitação para a compra de caminhões, né, para fazer como aporte depois lá. A prefeita ela já deu esta autorização para a Secretaria do Meio Ambiente. Eu tenho acompanhado, porque a Indurb é muito interessada em relação a isso. A Secretaria do Meio Ambiente está aguardando aí, tem um termo de referência que está sendo feito, mas tem uma alteração que está acontecendo agora no final, era para ter acontecido no final do ano, porque todo ano tem uma alteração de motor. E antigamente, para dar um exemplo, era o Euro 5 e tem uma alteração, uma atualização de motor para Euro 6, que era para sair na primeira semana de 2023, ainda não saiu, as empresas ainda não receberam e é por isso que não foi feito ainda, não terminou ainda esse termo de referência para o início do processo licitatório. É importante essa alteração, porque se a prefeitura fizer um processo licitatório nesse momento, sem essa atualização de motor, ela acaba comprando um caminhão com motor ultrapassado. Sim. E isso daí acaba sendo prejuízo para o município e prejuízo também para a Indurb. Então, a Secretaria do Meio Ambiente está aguardando essa atualização para concluir o termo de referência e dar andamento no processo licitatório. Dona Zé de Santos, muito obrigado por você ter vindo aqui. Tem outros tantos temas de frente, mas a gente vai ao longo do tempo fazendo e a hora que achar necessário, nossa missão pública está, lógico, disponível aqui para poder atualizar, discutir. Já tem as reuniões de orçamento, audiências públicas que são permanentes ao longo do ano, né? Se tiver alguma medida ou alguma questão que você preparou, por favor, fique à vontade. Eu também estou à disposição aí, tem alguns projetos da Indurb que nós estamos dando andamento aí para reduzir despesas. Em breve nós estaremos apresentando esses projetos, como nós mencionamos aqui, o PDV, um novo plano de evolução funcional, o PPE, na verdade, a avaliação de desempenho dos servidores da Indurb, que nós sabemos que é extremamente necessário. Em breve nós estaremos apresentando esses projetos e nós estaremos aqui também à disposição para trazer melhores informações a respeito.
Muito obrigado. Você, então, na série de atualizações do primeiro escalão, das áreas mais importantes do governo, em todas as frentes, estão todos disponíveis os programas na íntegra na página da TV Câmara, também no YouTube. Hoje falamos sobre os serviços essenciais ao município da Indurb. Até o nosso próximo encontro.